Nina rondava o quarto. Todo imerso em luz mortiça, circulava, amargurada e gemente, curtindo na alma a dor lancinante, o aguilhão pontiagudo a ferir-lhe em cheio a vida. Aquele menino, seu filho, com apenas 5 anos de idade, já lhe fora um sonho de amor, uma esperança vívida, uma realização feliz e muitos cálculos róseos para o futuro. Agora, ali estava, respirando fundo, largado, pálido e prestes a partir. Há momentos em que o cosmos se reduz a um ínfimo acontecimento de ordem individual, em que toda a imensidão sideral se resume em nônadas, em que a fé se apaga, o pensamento se trai e a vontade se curva e embrutece. O Deus de verdade, o Senhor total, a divina essência, tudo se perde e some, deixa de ser e ter importância, quando a alma infernada clama e ninguém responde, quando o pensamento se atire nas brenhas do infinito, o seu eco emudece, faz-se nada. Os últimos lampejos daquela fé estavam sendo gastos, consumidos, liquidados. Nina baqueava em face do filhinho moribundo, que ali estava no meio do quarto, enterrado em vida entre luz mortiça e prantos de morte. Nina derretia suas lágrimas e queimava seus finais anelos religiosos. Mais do que a morte do filhinho, agonizava sua crença, empalidecia o lábaro das certezas espirituais em seu coração de mãe aflita e de criatura imortal. Ela representava, uma vez mais, no dorso rugoso da terra e no painel rumoroso da história, a personificação da falibilidade humana, da contradição e do erro. Paulo era a luz que se apagava, deixando-a mergulhada em trevas. Paulo, que tal nome recebera por injunção de sua fé, largava-a no mundo. Quando entrara para aquela igreja protestante, já moça e recalcada de sonhos os mais respeitáveis, porque francamente impostos pela ordem biológica, dera de frente, pela primeira vez na vida, com a figura imponente do grande convertido de Damasco. Glicério, o jovem pregador, o fogoso orador, considerando a obra culta e corajosa do mais culto e voluntarioso dos apóstolos, para ela se erguia no templo de sua afeição, à altura do grande vulto focalizado. Naquela hora, como se lhe falasse fado irrevogável, marcava o destino a sua caminhada no rumo das mais suspirosas aspirações. De fato, ano e meio mais tarde, ei-los à frente do bispo, unindo-se perante o Senhor da vida e dos infindos mundos. Para eles, tão jovens e tão esperançosos, uniam-se o céu e a terra. E quem poderia dizer que não? Quem lhes poderia negar tão simples ventura e tão ressomada aspiração humana? Nem tudo, porém, se reduz ao ignorantismo dos homens. Quem se encontra embutido no presente, vivendo apenas do momento, fazendo tinir apenas o cordilhame das impressões locais e épicas, não tem o direito de julgar a sabedoria divina, não pode se arrogar o privilégio de opinar e decidir sobre as origens e as finalidades. Se Deus soubesse e quisesse apenas o que sabe e quer a mente dos homens, ainda que de todos os homens sábios, bem pouco saberia e quereria Deus. Não há dúvidas, portanto, de que os cálculos de um casal humano, sendo tão pobres de emolumentos básicos, viessem a combalir em face dos trâmites da vida, ou defronte aos profundos arcanos da sabedoria divina, que traduzem as realidades fundamentais, a origem, o plano de evolução e a finalidade, fatores que encerram tudo quanto se contém na função de ser, existir e pretender. Nina e Glicério
formavam apenas um par humano. Eram crentes protestantes. Estavam, de certo modo, abraçados ao Cristo, ao paradigma ou divino modelo. Em boa vontade possuíam tudo, e o mal foi esse mesmo, foi terem muito em boa vontade e pouco ou nada em conhecimentos fundamentais. É falso o conceito que afirma ser possível amar a Deus com toda a força do coração, mesmo quando não se comporta o recurso dos conhecimentos básicos, das verdades transcendentes. Se a fé sem obras é morta, porque não adianta mesmo clamar, Senhor, Senhor, em vanidade, não é menos verossímil que sem os apanágios do melhor conhecimento, também a fé bruxuleia e morre. Eles eram, de fato, um casal feliz, amoroso e compreensível até certa monta. A tragédia começou, entretanto, quando os acontecimentos atravessaram os limites extremos da fé cega que os alimentava e conduzia. No verdor da idade, e agrilhoados por absorvente paixão, não podiam admitir a tangência intransferível da lei de causa e efeito. Ao se defrontarem com a justiça divina que lhes cobrava de dentro para fora os compromissos do passado delituoso, perderam as estribeiras e lançaram-se no torvelinho das incertezas e das quedas. Glicério, 6 meses depois de casados, vira surtir em si incurável mal, e começaram então os rogos ao Senhor. Deus e o Cristo fervilhavam em sua mente, enquanto escondia a delicada esposa um monstro que o ameaçava devorar por inteiro e que não dava mostras de pretender recuar, nem mesmo ante suas invocações fervorosas. Definhavam nele, aos poucos, o vigor físico e o poder da fé. A luta que sustentava havia meses em surdina estava prestes a baquear. Os recursos da medicina e os arroubos da fé cega de nada valiam. E como não possuía aquela fé que se origina do conhecimento das leis transcendentes, fé que não se aloja apenas no arcabouço da vida terrenal e dos interesses que lhe são correlatos, eis que, de grau em grau, foi se entregando à desilusão em geral. Muitos haviam orado, rogado e foram sarados. Por que não devia sarar ele? O Senhor não reconhecia nele o bom filho e o marido ideal? Não estivera sempre a postos, auxiliando a igreja e os irmãos? E como então, na hora para si mais dolorosa, mais aflitiva, quando seu corpo e o seu espírito tudo desejavam da vida, não o escutava o Senhor? Nina acordara, certa noite, e ouvira soluços, bem que vinha ela percebendo alguma variação na conduta psicoemotiva de seu amado esposo. Mas, sabedora de que crises há, passageiras, na vida de todo mortal, quietara qualquer indagação, sem esforço, redobrar atenções e carinhos na esperança de ver triunfar aquele que um dia, visto pela primeira vez, fizera morada em seu coração de moça. — Que tens? Que se passa contigo? Indagou sobressaltada. E ouviu do jovem esposo a história dolorosa. — Nina, meu bem, só um caso perdido, nem mesmo Deus quer me valer. — Não te oprimas tanto, meu querido. Pediremos preces a todos os irmãos. O Senhor não nos ouvidará, tenho certeza. Tens pedido muitas vezes por quantos irmãos recorrem ao Senhor, como não farão por ti? E novas elucidações do marido. Já pedi a muitos. 2 meses há que centenas oram por mim. Eu nunca vi nem ouvi que orassem por ti, replicou ela, admirada. Roguei sigilo, meu bem. Pensava triunfar sobre o mal sem que viesses a saber e a sofrer. Entretanto, não me ouve o Senhor. Em que não lhe sou fiel adorador?
Compreensível, interveio Nina. Não te des a descrença. Lembra-te de Jó, a quem valeu o Senhor na hora justa, que sabe tu das graças de Deus. Não percas a fé, não esmoreças. Se me falhas, querido, como ficarei no mundo? Estou para ser mãe, bem sabes. Vamos dizer adeus em nossas orações. Antigamente, gemeu o esposo silenciando a seguir. Antigamente o quê? Volveu a esposa enxugando as lágrimas no rosto de seu marido. Lepra era praga. Antigamente era praga. Nina emudeceu, fez-se grave. Pouco depois, num amuo, pronunciou-se. Deus não pode amar menos do que eu, ou não há Deus? Daquela hora em diante, não se ouviram mais palavras. As lágrimas vertidas em surdina passaram a falar tudo e a considerar o pior dos credos, porque é o credo negativo, porque é a falência do espírito perante as leis de causa e efeito.